Agora o Bastidores CNN traz uma entrevista muito importante com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nós vamos falar sobre a ação do governo do Rio no Supremo Tribunal Federal, pedindo a revisão da dívida do Estado, que chega a 190 bilhões de reais. Governador, boa tarde, me ouve, tudo bem? Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. É uma alegria estar voltando aqui para poder conversar com vocês. Governador, dois pontos que eu queria abordar com o senhor. Claro, entender melhor esse movimento do Estado, por que o governo procura o Supremo Tribunal Federal, o que exatamente está sendo pedido na Justiça e se, na sua avaliação, o senhor deve ter feito essa avaliação necessariamente, esse movimento de judicializar a questão não pode acabar atrapalhando as negociações que o Estado mantinha paralelas com o governo federal. Vamos lá, Tainá. Em primeiro lugar, a discussão que a gente está fazendo é uma discussão sobre o estoque da nossa dívida. Nós temos uma dívida que ela começa por volta de 1997, ela era uma dívida na época de 13 bilhões de reais, foi feita uma primeira grande renegociação. Em seguida, um ano depois, o Banerj quebra, essa dívida passa a ser de 20 bilhões de reais. De lá para cá, nós tínhamos um indexador de IGPDI mais 6%. E esse indexador veio ao longo dos anos, o Rio de Janeiro pegando alguns empréstimos para a infraestrutura, outros a União assumindo. E esse valor corrigido para hoje, ele dá o seguinte: o Rio de Janeiro já pagou nesse tempo para cá, lembrando só que em 2012 esse indexador muda para CAN, que é o coeficiente de atualização monetária, e aí ou mais IPCA mais 4 ou mais Selic, o que for menor. De lá para cá, o Rio de Janeiro já pagou a incrível cifra de 153 bilhões de reais e ainda deve 191 bilhões de reais, em torno de 160 em dívida, mais 31 em empréstimos garantidos pela União. Quando a gente vai olhar ao longo da história, em diversas ocasiões, ações da União mudaram o nosso orçamento, mudaram a nossa arrecadação, tiraram impostos importantes. Além disso, você tem uma questão desse indexador, toda vez que foi tendo renegociação, diferente do que a União faz no Descomplica e em outros, nunca foi mexido nos nossos juros. O Descomplica que está agora, ele dá desconto de até 90% nos juros. E o nosso juros sempre virou principal. Então, nós já pagamos 153 e ainda devemos 191. Quando a gente vai olhar outros países que devem ao Brasil, os indexadores deles são menores que os nossos. Você pega todos os países sul-americanos, todos os países africanos, eu vou te dar um dado. Se de 2012 para cá, os nossos indexadores tivessem sido os dos países sul-americanos e africanos, a nossa dívida era entre 50% e 80% menor. Só fundos abutres, aqueles fundos extremamente agressivos, que têm a rentabilidade que a União tem dos entes federados. Então, não pode um ente federado pagar um juro maior do que um país co-irmão. Ou seja, é o brasileiro pagando para o próprio brasileiro mais do que o outro país paga ao Brasil. Então, são diversas teses que o que a gente busca é chegar num valor de dívida justa. O Rio de Janeiro entende que ele já pagou ou tudo ou uma boa parte dessa dívida que ainda está aí. E o que nós queremos, até porque não por desídia ou por falta de interesse do governo federal, mas por nós não termos elementos administrativos para que a gente possa travar essa discussão na esfera administrativa, que era a nossa vontade. A gente está aí há 1 ano e 4 meses tentando conversar, e o que se chegou à conclusão é que não há na esfera administrativa legislação ou elementos que, inclusive, protejam o CPF dos gestores, para que a gente possa fazer essa discussão. Então, a ideia não é de briga, não é uma briga política, não é briga entre partidos. Isso é um ente federado questionando a dívida de outro ente federado. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal tem tudo para ser a melhor arena para que a gente possa fazer essa mediação
essa discussão. Eu conversei com o presidente da República, eu conversei com o ministro da Fazenda mais de uma vez, eu conversei com a equipe dele, com o Dario, que é o secretário executivo, com o Seron, conversei com todos eles. A ideia é a gente poder fazer uma mediação para que aí sim, nesse âmbito de mediação, nós possamos chegar a um valor justo para que o Rio de Janeiro tenha uma dívida pagável. Hoje essa dívida é impagável, a dívida gera desequilíbrio ao Rio de Janeiro. Todo o meu déficit do ano, ele é a parcela. Também o Rio não está pedindo para não pagar nada. O Estado acha que uma parcela entre 2 a 3 bilhões seria uma parcela totalmente razoável, muito mais que os quase 9 bilhões que a gente pagaria hoje, quase 13 ano que vem. Enfim, são parcelas impossíveis de serem pagas, sobretudo depois que a gente teve um redutor de orçamento, que foram as leis complementares 192 e 194, que tiraram do nosso orçamento na casa de 9 bilhões por ano. Governador, quem entrar na conversa agora é o nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa, com mais uma pergunta. Naka. Tainá, governador, eu queria... fica claro que o senhor questiona o indexador, o estoque da dívida que o Estado do Rio acumulou ao longo dos últimos anos, não apenas, obviamente, na gestão do senhor. Mas eu queria falar também do controle das contas na gestão do senhor. A expectativa de déficit de 8 bilhões e meio neste ano e expectativa de déficit também nos anos seguintes, 25 e 26. Não seria necessário que o Estado do Rio também fizesse um esforço fiscal para então pedir essa renegociação? Há espaço para cortar gastos, governador? Olha, se você olhar, a gente não pode esquecer que o Rio está em regime de recuperação fiscal desde 2017. Se a gente olhar a redução de dívida, ou se a gente olhar o aumento, sobretudo, das folhas de pagamento de todos os estados, saiu uma matéria recentemente, se eu não me engano, no Valor Econômico, que mostrava que o Rio foi um dos que menos aumentou. Você tem hoje no Rio de Janeiro, e aí a gente pode entrar em discussões do Rio ter sido capital, de nunca ter tido nenhuma compensação. A folha do Rio de Janeiro hoje, ela é 96% de servidor público e só 4% de todos os comissionados juntos. Então, a gente tem uma dificuldade, uma complexidade. Você tem hoje um gasto anual de segurança na casa de 13 bilhões de reais, um gasto de saúde na casa de 8 bilhões e meio de reais. Então, há uma dificuldade grande hoje e, sobretudo, na perspectiva de que o Rio, sem essa dívida, é equilibrado. Junto com isso, Fernando, a gente tem que olhar a questão do Pacto Federativo. Ano passado, o Rio de Janeiro, a União arrecadou no território do Rio de Janeiro a incrível cifra de 411 bilhões de reais e só devolveu em FPE na casa de 29. Então, o Rio de Janeiro é sacrificado demais, sendo retirado toda a riqueza daqui e retribuído para o Brasil inteiro. Não é justo você pegar o segundo estado que mais te dá arrecadação e deixar ele nessa dívida de cócoras, nessa dívida absurda. Então, o Rio de Janeiro, pelo volume da sua economia, e economia que retorna ao Brasil, retorna em imposto, quando eu diminuo essa infraestrutura, eu diminuo também a arrecadação do Brasil. Será que é bom para o Brasil diminuir esse tamanho de Estado que faz a União arrecadar tanto? Então, é uma conta que a gente tem que fazer naquela lógica. Será que a gente não está jantando a galinha dos ovos de ouro? Será que a gente está deixando a galinha dos ovos de ouro trabalhar? Será que São Paulo precisa diminuir o Estado? Será que o Rio precisa diminuir o Estado? Ou a gente precisa dar fôlego para esses dois estados poderem contribuir mais ainda para o Brasil? Se você for olhar, quase metade da arrecadação federal se dá em Rio e São Paulo.
Esses dois são responsáveis, se não a metade, quase a metade de toda a arrecadação federal. Então o problema é o Pacto Federativo, governador. Óbvio que é. O problema é o Pacto Federativo. Você tem o segundo estado que mais manda dinheiro para a União. 85% do petróleo brasileiro é no Rio de Janeiro. 78% do gás do Rio, do gás do Brasil, perdão, é no Rio de Janeiro. Líder em aço laminado, líder em turismo, e está quebrado. O Rio de Janeiro, em termos de óleo e gás, representa mais para o Brasil do que o Texas para os Estados Unidos. E você consegue imaginar o Texas quebrado? Impossível. E o Rio de Janeiro está quebrado. Então, há um pacto federativo que, na verdade, destrói a capacidade de investimento do Rio de Janeiro, faz o Rio de Janeiro ter um imposto alto para sobreviver às suas contas públicas, que nunca... Por exemplo, a Brasília tem até hoje um fundo de Constituição que está na casa de 30 bi. Será que o Rio não teria direito a um fundo de reparação? Se eu tivesse um fundo de reparação como Brasília até hoje tem o de Constituição, eu não estaria com problema. Ainda mais o Estado que manda 411 bi por ano e recebe 30. Então, são essas questões federativas que o Rio é muito maltratado e a gente entende que são situações que têm que ser corrigidas, inclusive para que o Brasil, o maior calado da América Latina, está no Rio de Janeiro, no Porto do Açu. Então, a maior produção de energia limpa do Brasil está no Rio de Janeiro. Então, quanto mais o Rio crescer, mais o Brasil cresce. Agora, governador, eu queria voltar um pouquinho na sua resposta anterior, porque o senhor finaliza meu questionamento falando das conversas que teve aqui em Brasília. A gente acompanhou também, viu alguma coisa ali sendo dita publicamente, com encontros com o presidente da República e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essas conversas não evoluíram? O que foi que deu errado na sua avaliação? Ou esse movimento de judicializar a dívida é paralela à negociação política? Ele é totalmente paralelo. Eu entendo que o governo federal não tem elementos jurídicos hoje para fazer isso que o Rio de Janeiro precisa. Ele vai ficar preso também numa responsabilidade fiscal, ele vai ficar preso na questão do déficit da própria União. Nós não conseguimos enxergar elementos jurídicos, teria que ir uma lei para o Congresso para acertar isso, e é muito complicado na questão do Congresso você conseguir fazer uma lei para atender um Estado ou dois. Tem uma questão política, um componente político muito complicado. O processo de renegociação que a União está propondo e que a gente continua discutindo lá é no para frente. Inclusive, será fundamental, depois de rediscutir o estoque, a gente discutiu para frente. Então, eu entendo que o Ministério da Fazenda está tentando achar as soluções. Essa solução em investir em educação, ela é ótima na perspectiva que você tem o dinheiro para investir. Quando você não tem o dinheiro para investir, você não tem como trocar juros por investimento se você não tem o dinheiro na mão para fazer. No caso de São Paulo, por exemplo, a maior obra de infraestrutura da América Latina é a linha 6 de São Paulo, uma obra na casa de 17 bilhões de reais, e São Paulo paga uma parcela anual na casa de 21 bilhões. São Paulo teria o dinheiro para trocar o pagamento à União em investimento em ciência e tecnologia. Mas estados como Rio, como Minas, Rio Grande do Sul e Goiás não têm esse dinheiro na mão para fazer essa permuta de dívida por investimento. Então, para nós, acaba não sendo... não é factível fazer essa troca. Adoraríamos fazer. Inclusive, queríamos até que investimentos que levem a educação, como metrô e outras coisas, também pudessem ser trocados. Foram situações que nós colocamos para o Ministério da Fazenda, que, por exemplo, a pessoa precisa de um modal para ir para lá, precisa de um local para a gente criar um centro de tecnologia, precisa de, talvez, incentivos fiscais, e isso também pudesse ser trocado. A infraestrutura que leva a educação, a ciência e a tecnologia, também pudesse ser utilizado. São propostas que a gente está discutindo lá com a União, e essa discussão permanece intacta.
Tanto que eu estou deixando claro que não é uma briga política, não é. Nós estamos questionando o estoque da nossa dívida. Nós entendemos que nós já pagamos grande parte, ou talvez até tudo, desse estoque, dessa dívida que nós temos. Governador, sobre o estoque está muito claro que o senhor questiona ali a metodologia e o avanço do serviço da dívida. Agora, sobre o Pacto Federativo, para o Rio de Janeiro receber mais recursos nessa partilha do dinheiro público, de onde poderia sair esses recursos? Porque se o Rio recebe mais, alguns estados passariam a receber menos. De onde poderia vir este dinheiro? E uma outra pergunta, existe o risco hoje real, governador, do Rio de Janeiro anunciar a moratória à dívida interna, como aconteceu com Minas Gerais lá no começo dos anos 2000? Vamos lá, não há chance, o Rio pagará todas as parcelas. Isso, enquanto eu estiver à frente, não há a menor chance de moratória. Nós pagaremos integralmente as parcelas. Isso aqui não é papo de mal pagador. Não é ou faz isso ou eu não pago. Não. A gente está olhando para frente. Tanto é, Fernando, que na minha gestão eu não tenho problema de pagamento de nada. Agora, o próximo governador que entrar pegará um rio quebrado. Eu não estou olhando para a minha gestão. Não é os anos do Cláudio Castro que estão em jogo aqui. É o Rio de Janeiro ali na frente. É o Rio de Janeiro que, inclusive, se diminuir a sua atividade econômica, prejudica a União. Prejudica, inclusive, os outros estados, por ser o segundo estado que mais arrecada. E a questão, perdão... Dos recursos, no Pacto Federativo, uma nova partilha. De onde viria o dinheiro? Eu também não estou falando em mudar a partilha. Não é um jogo de nós contra eles. Não existe em maneira nenhuma nós contra eles. Essa é a regra, ela está posta. Agora, o que nós entendemos é que há de se ter compensações para quem contribui demais. Não é tirar de ninguém. Talvez uma compensação com dívida, talvez um fundo de reparação, fossem situações justas com quem contribui demais para o Brasil. Inclusive, lembrando de que se o Rio tiver com uma saúde financeira boa, ele vai aumentar a sua atividade econômica, a União arrecadará mais aqui e distribuirá mais FPE para os outros estados. Então, não é um nós contra eles, é uma questão positiva, é todo mundo junto para o Brasil crescer. Se você fizer um recorte de Sul e Sudeste, os 7 estados de Sul e Sudeste, você terá 56% da população, 70% do PIB, 80% da arrecadação federal e 93% das dívidas dos estados com a União. Então, você tem em quem a União arrecada 80% do seu orçamento anual, porque tem muitos estados que são importantes em outras coisas, como o agro é importante na balança fiscal, na balança comercial, desculpa. Mas quem paga imposto são esses 7 estados. 80% da arrecadação federal é feita nesses 7 estados. E estão com um garrote de 93% das dívidas dos estados com a União. Então, isso também é uma trave para o Brasil crescer. Quando os estados que mais investem não têm como crescer, e quando você não tem um pacto federativo emancipador, se você ainda tivesse um pacto federativo emancipador, é o seguinte, durante 50 anos vocês vão financiar o Brasil. Depois desses 50 anos, esses estados vão ser emancipados, e aí, a partir de então, cada um fica com a sua riqueza. Não é a realidade desse pacto federativo. Os pobres continuarão pobres e os envolvidos não conseguirão se desenvolver mais. Então, há de se ter, sim, uma reanálise do Pacto Federativo, não à luz de tirar de quem e dar para quem, mas à luz de podermos fazer um Pacto Federativo que alivie quem produz e que emancipe, que quem não produz hoje passe a produzir, para que a gente tenha também uma justiça social no Brasil, que é o que se busca, os brasileiros de Norte e Nordeste terem as mesmas oportunidades de brasileiros de Sul e Sudeste. Governador, a gente tem 2 minutinhos antes de acabar aqui o jornal. Eu não posso deixar essa entrevista acabar sem falar dela, que rouba todas as cenas e já está no Rio de Janeiro, Madonna. Quero saber, governador, a população pode ir tranquila, é um show de graça, aberto, né? Então tem um receio em relação à segurança. E o senhor vai assistir Madonna pessoalmente, governador?
Eu ainda não decidi se eu vou, mas a gente está aqui, mas queria garantir à população do Rio e os turistas venham. A operação é muito similar à operação que foi feita no Réveillon, no Carnaval, que tivemos um Réveillon de paz, tivemos um Carnaval de paz, super elogiado, inclusive, pela imprensa. A operação é muito similar, operação que as polícias já estão acostumadas a fazer e será um grande espetáculo, com certeza. Vamos colocar aí o Rio de Janeiro no holofote do mundo novamente e com música, com show, com entretenimento, que é o que a gente quer, a cara do Rio de Janeiro. O governador tem um patrocínio forte, né, para esse show. Só se fala nisso já há mais de uma semana. E qual é o retorno que o Estado, em termos financeiros mesmo, em recurso, espera a partir da movimentação, do turismo, de tudo que está sendo gerado por conta da chegada da Madonna no Rio de Janeiro? Vocês já levantaram números, estimativas? Olha, é um custo de 20 milhões, ficou 10 a custo do Estado e 10 a custo da Prefeitura, e a expectativa das secretarias de Fazenda é um retorno na casa de 300 milhões, é o que os técnicos dizem que é a possibilidade de retorno. Então, é um investimento muito bom, bom para o turismo, bom para o entretenimento, bom para os serviços. Eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro só ganha com isso. Estamos aumentando muito. Ano passado, em setembro, batemos o número de turistas estrangeiros do ano anterior e esse ano bateremos muito antes. Tá certo. Obrigada pelas informações, por essa conversa sobre dívida aqui, principalmente. Bom trabalho, governador. Até uma próxima. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Um prazer estar aqui de novo.